Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a direção da casa, a Luz Divina, pela confiança, oportunidade de estudo e aprendizado. O estudo da nossa palestra se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, tendo como tema a verdade. Então Pilatos entrou no palácio, fez vir Jesus e ele disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Não vemos a verdade, conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver e, por que não, buscamos a verdade projetando nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Adão disse a Deus: Eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Criador. Toda discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sobre determinados pontos de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional, simplesmente. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física, e abramos as comportas de nossa alma para captar as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade, a qual se referia o Mestre Jesus. Seguiremos a nossa palestra com um depoimento muito propício a este tema. Muitos anos atrás, passava eu por uma fase de inconformação. Queria dizer ao mundo
o quanto eu era cristã, que Jesus era maravilhoso, de como aquilo que lhe ensinou continha toda a verdade, a mais pura verdade. E quando me deparava com pessoas de outras religiões que não comungavam comigo, logo ficava chateada. Se percebia que o assunto causava mal-estar, me calava, mas não sem me sentir tolhida, incompreendida e injustiçada. Queria gritar ao mundo as bênçãos que tinham tocado a minha alma desde menina. Queria salvar as pessoas da ignorância, como se eu já fosse um poço de sabedoria. Foi quando decidi fazer uma visita a um querido amigo, o Sr. Espartaco Guilhardi, em São Paulo. Espartaco, hoje no mundo espiritual, foi um grande amigo de Chico Xavier e fundador do Grupo Espírita Batuíra, em São Paulo. Durante minha visita, escutou meus lamentos com toda aquela paciência que eu ainda não havia angariado na vida. No final da minha fala, com poucas palavras, foi logo ao ponto. Minha filha, para ser cristã, você não precisa escrever o nome do Cristo na sua testa. Apenas faça o que tem de fazer. Nunca mais me esqueci disto. De lá para cá, me dediquei a estudar também as muitas tradições de sabedoria, a vida dos grandes mestres, e fui encontrando em todos eles pontos em comum com aquilo que Jesus nos ensinou. E é justamente nesses pontos de conexão que percebo o meu coração cantar. Fui percebendo que a verdade pode ser encontrada em todas as culturas, em todas as épocas, e meu orgulho foi diminuindo, como deve ser. Até que, em determinado momento da vida, precisei me perguntar: ora, por que sou cristã? Por que não escolhi outra filosofia qualquer para nortear minha vida então? Refletindo, percebi que em Jesus depreendo todos os pontos nos quais encontro sentido, sobre o sagrado que está no corpo, na mente, no campo social e na espiritualidade. Em Jesus, aprendi sobre o perdão, a aceitação, a reencarnação, o acolhimento aos marginalizados, o sentido da educação. Todos os conceitos me caem bem na alma, formando uma filosofia robusta, impecável, que não pode ser alterada, mesmo que, na prática dos religiosos, a realidade, por vezes, seja diferente. Entendo que ele representa o caminho, a verdade e a vida, como afirmou pouco antes da crucificação. Seus exemplos e palavras trazem esses três elementos tão essenciais para chegarmos ao nosso objetivo final, nosso estado mais divino, a angelitude. Quando penso no caminho, logo me vem à mente algo como um suave percurso, onde a paz se faz presente. Penso em uma viagem em que o dia está claro, as árvores lindas, pássaros no céu, sol brilhando. A natureza está exuberante, a pista tranquila, o carro confortável, o coração aberto para tudo isso. Uma viagem em que consigo estar aberta e presente, com a mente contemplativa e grata. Mesmo que o tempo feche, as nuvens escuras apareçam,
consigo ver a beleza também nisso. Se precisar reduzir a velocidade, devido à pista mais perigosa, sem problemas. Ainda assim, paz. Se existir alguém precisando de algo, posso parar, ajudar e depois seguir. Tudo isso sem me desconectar do bom, do belo. E a melhor parte, este caminho me leva a um lugar ainda melhor. O caminho proposto por Jesus é também de espinhos, bem o sei. Mas para isso, existe um porquê. E consolador que é, o Mestre avisou que serão bem-aventurados os que seguirem nesse caminho. Porque, apesar da dor e do pranto, nada de desespero, desequilíbrios, sensações de desamparo. Quando penso na questão de ele se intitular a verdade, recordo dos evangelhos, das parábolas que de maneira simples e direta falam de Deus, da vida, do essencial. Relembro suas lições junto aos desvalidos, aos desesperançosos e orgulhosos, de como o ego recebe atenção especial com suas defesas e ignorâncias, sendo apontado por Jesus como grande entrave à verdade. Quando busco reler e interpretar a vida de Jesus, percebo a verdade. Não como conceito, mas como realização, como prática. Ele viveu o que disse, por isso o chamamos de mestre. E sim, Jesus é vida, não apenas porque ressuscitou dos mortos, mas porque demonstra qual a vida verdadeira a que podemos viver, tanto na Terra como nos mundos espirituais. Vida como experiência sagrada, como oportunidade de aprendizado, de troca, de trabalho. Vida que nos ensina a lei da impermanência, o valor da própria existência. Vida que, sob a perspectiva da morte do corpo, pode se encher de significado e valor, quando a observamos com sabedoria. Quando percebemos a vida a partir da ótica de Jesus, a valorizamos como um momento sagrado. No livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, existe um capítulo intitulado O Talismã Divino. Nele, Isabel, a querida prima de Maria, mãe de João, o Batista, em determinado momento indaga: Senhor, terá contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Como emitir alguma crítica ao que ela pede ao mestre? Quem de nós não desejaria um talismã capaz de retirar de nós todas as dores, facilitando a vida? Para nosso espanto, afirma que Jesus respondeu àquela pergunta inusitada com um sim. Que tal talismã existe e que ele pode produzir efeitos realmente milagrosos. Disse Jesus que quando o usamos com sabedoria, podemos chegar mais ao reino do Pai. Pois tal talismã nos oferece os dons do amor, descortinando a verdade, permitindo sementeiras de alegria
com oportunidades de paz, de trabalho, de acesso aos grandes mestres. Confesso que, lendo o início do tal capítulo, a curiosidade ficou grande. Qual seria esse talismã divino? Jesus responde: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Portanto, na vida, a única ferramenta real, eficiente, capaz de melhorar as coisas, se chama tempo. Ferramenta que devemos usar com sabedoria, com respeito e atenção. Aliás, acredito que aqui vale pensarmos na diferença entre gastar o tempo e investir o tempo. No primeiro caso, tocamos a vida displicentes, como robôs programados apenas para a experiência material. Já quando estamos lúcidos, atentos, focados no que realmente importa, cuidamos do nosso aspecto material de maneira sagrada, mas não só. Damos a devida atenção aos aspectos psíquicos, sociais e espirituais, cientes de que tudo importa para nosso progresso global, real e contínuo. Investimos nosso tempo sagrado com tudo que realmente importa. O tempo, o aqui e o agora, o que semeamos hoje é a certeza da colheita no amanhã. Sendo assim, se tomamos Jesus pelo que ele mesmo afirmou, como sendo o caminho, a verdade e a vida, devemos entender que no tempo bem vivido, podemos trilhar essa estrada, conhecendo e vivendo a verdade, cuidando de viver com sabedoria. Algo como o pensamento básico da engenharia. No menor tempo possível, com o maior aproveitamento possível e com o menor gasto possível, que seriam nossas dores e nossos erros. Obteremos assim o melhor resultado. E, quando assim o percebemos, quando tomamos este modelo como sendo o nosso ideal, somos cristãos, mesmo sem jamais pronunciarmos o nome do Cristo. Assim como naquele dia, muitos anos atrás, meu querido amigo Espartaco me contou. Uma boa reflexão sobre a nossa palestra e uma excelente reunião a todos.